Em 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 16. Você vai ter a projeção no telão, mas independente da versão, o sentido ele é o mesmo. Não perca no próximo domingo aqui, às 18 horas, estaremos para mais um culto profético, como também na próxima quarta-feira. Será tremendo aquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 10, a partir do versículo 16 até o 19. Oh Deus, Tu és maravilhoso. E que mais uma vez o meu e o seu coração estejam abertos para receber a semente da palavra. A palavra do Senhor nos diz: vendo pois todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos trabalhadores forçados, porém os filhos de Israel apedrejaram ele e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui nesta noite, Pai, diante da Tua presença. Diante dessa presença que nos marca, nos cerca, nos cura, nos restaura, traz liberdade aos nossos corações. E nós queremos, Senhor, sair daqui sarados, restaurados pelo Teu poder e pela Tua glória. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Que eu venha diminuir na Tua presença e que o Senhor cresça. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada alma, que cada coração esteja dilatado diante do Senhor, para receber a porção da Tua glória. Seja manifesto, seja glorificado, Pai, pois nós temos sede e fome de Ti, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui nesta noite, aplauda o nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Oh, meus lindos e meus amores, eu quero ser objetivo e direto aqui no que Deus ministrou no meu coração. Como é que nós podemos agir em meio a alguns conflitos que nós estamos enfrentando? Eu sempre percebo que Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos diferente, de não errarmos como alguém errou, de não falharmos como alguém falhou. Por mais que Salomão tenha sido um homem de extrema sabedoria, os erros que Davi cometeu, que também era um homem segundo o coração de Deus, Salomão também cometeu na sua paternidade. Ele não foi um pai tão presente e tão cuidadoso. Ele teve sabedoria no governar. As suas riquezas foram riquezas herdadas. Até porque Davi ele conquistou tudo. Ele não pôde reconstruir ou construir o templo, porque ele havia derramado muito sangue. Mas essa missão dita pelo Senhor ficaria para Salomão. E Salomão ele foi o escritor de livros poéticos de sabedoria. Um homem que em alguns momentos da sua história ele também errou, porque era um ser humano, se apaixonando por mulheres estranhas, mas aprendendo com a vaidade de caráter, porque pelo tempo da escrita de Eclesiastes, você vê que ele escreveu ali no final da sua história. E ele começou a dizer que não valia a pena a vaidade de caráter, porque tudo é passageiro. Tudo que vem às suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não há indústria, não há trabalho. Então foi um homem que aprendeu. Ele não precisou lutar, ser um homem sanguinário. O seu pai trouxe, antes do reinado de Salomão, um período de tranquilidade e paz sobre a nação de Israel e sobre Judá. E é interessante que ele reinou com sabedoria, administrou bem os bens,
mas ele não administrou bem a sua casa. E Roboão era o seu filho primogênito. E por causa de todo esse cenário, Roboão ele vai e foge, e ele vai para o deserto. E é interessante que houve um tempo na vida de Salomão, quando nós olhamos historicamente, que para manter as riquezas, ele começou a cobrar impostos muito altos daqueles que estavam trabalhando. E eles chegaram à conclusão de que estava sendo muito pesado para eles. Que por mais que Davi tivesse sido um bom rei, Salomão também começou a reinar bem, mas ele estava extorquindo demais o povo, puxando demais das pessoas, e elas não estavam aguentando mais. Era um jugo muito pesado. Então o governo de Salomão estava sendo um governo pesado. Roboão, não aguentando esse cenário, ele foge e vai para o Egito. Até que chega o tempo que Salomão ele morre. E quando ele morre, o sucessor seria o primogênito na monarquia. E é interessante que avisam a Roboão no Egito que o seu pai estava morto, e ele volta para poder reinar. Quando ele chega em Judá, que ele vê o cenário, ele começa a escutar das pessoas a realidade daquilo que elas estavam passando no reinado de Salomão, seu pai. Que por mais que Salomão fosse um bom rei, Salomão havia trazido um jugo muito pesado para as pessoas. Os impostos eram muito altos. E que ele fizesse algo diferente, que ele pudesse aliviar aquela carga tão pesada que as pessoas estavam carregando. Então havia uma expectativa nas pessoas em relação a Roboão. E Roboão, ele estava com o seu coração disposto a aprender, disposto a receber direcionamentos e conselhos. E como ele não tinha experiência, porque o seu pai era simplesmente um rei, não passou o legado ensinando para o seu filho como reinar, e até porque em muitas áreas ele acertou, em outras ele errou como ser humano. Então de repente ele foi até os anciãos, que eram homens experientes, que conheciam as pessoas, que tinham vida, tempo de história, e ele perguntou: como é que eu tenho que agir como rei? Porque ele era muito jovem. E os anciãos passaram para ele um direcionamento. Isso foi lindo o que ele fez. Por quê? Porque ele viu que, sendo futuro rei, ele não era autossuficiente. Ele precisava aprender com as pessoas. Ele precisava ouvir conselho de pessoas com mais experiência, para que ele pudesse estar sendo um governo, um rei, um monarca que pudesse fazer a diferença. Porque na verdade uma autoridade governamental política, ela está ali para servir, para abençoar as pessoas. E naquela ocasião diz a palavra que os anciãos, quando você vai ler todo o texto e a história, eu vou deixar isso para vocês lerem em casa, a história de Roboão. Eles chegaram para Roboão e disseram: olha, se você fizer aquilo que as pessoas estão pedindo, esse povo vai estar contigo, eles vão te seguir. Ele não estava, os anciãos, eles não estavam ali simplesmente trazendo uma orientação para que ele pudesse começar o seu reinado bem, mas ele estava trazendo uma orientação para que ele pudesse começar bem, permanecer bem e terminar bem. Não era simplesmente ceder aquilo que as pessoas estavam querendo, era ceder aquilo que elas estavam precisando. E o nosso Deus, ele é assim, ele não faz aquilo que em primeiro lugar nós queremos. Ele não vai simplesmente cumprir os nossos caprichos, ou então fazer aquilo que nós queremos que ele faça, se essa não for a vontade dele, se não for o melhor para as nossas vidas. Mas se ele vê que aquilo é o melhor, Deus, ele satisfaz o coração daquele que o busca. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E galardão vem do original grego, que quer dizer presente. Ele é presenteador. Por isso que Jesus, ele disse: batei, batei e abri-se-vos-á, buscai, buscai e achareis. Mesmo Deus, ele sendo soberano, e a sua palavra sendo aquela que prevalece, nós podemos buscar. E a Bíblia diz que quando nós buscamos, se aquele estiver alinhado com o que Deus tem para nós, ele é poderoso para nos dar, ele pode nos entregar. E é interessante que no tempo aqui do juízo, no tempo da lei, Roboão pediu orientação àqueles que tinham experiência, aqueles que viram os erros que Salomão cometeu e os acertos que ele cometeu. Então quando ele
foi orientado a servir ao povo, a corresponder àquilo que as pessoas estavam pedindo, a diminuir o fardo, o peso. É interessante que não foi simplesmente um capricho do povo, não é porque o povo queria moleza, é porque literalmente os impostos estavam absurdos e as pessoas estavam não simplesmente trabalhando, elas estavam sendo escravas do Estado naquela época. E diz a palavra que quando ele escuta o conselho, por ser muito jovem, ali dos anciãos, ele parou, escutou, não recebeu, e ele foi até os jovens que foram criados com ele. Ele imaginou que os jovens que foram criados com ele, por conhecê-lo, então iriam falar aquilo que exatamente ele pensava, aquilo que iria agradar os seus ouvidos. E ele vai e pede conselho aos jovens que foram criados com ele. Também não haveria nenhum problema. Mas só que os jovens que foram criados por ele, não por uma questão de serem jovens, porque tem jovem que é mais maduro do que pessoas com mais idade. Então não posso medir a maturidade de uma pessoa pela idade dela, mas que é comum que uma pessoa que viveu mais, é tanto que Paulo manda Timóteo respeitar os anciãos e buscar conselho neles. É natural que uma pessoa que viveu mais, ela tem uma experiência de vida para contar. Eu paro muito para escutar minha avó, a sabedoria dela, tudo aquilo que ela tem para passar, porque foi uma mulher que já enfrentou tantas coisas na vida, e hoje ela tem um legado para nos ensinar. Então é sempre bom você estar ouvindo e aprendendo com pessoas que já estão um pouco mais na frente que você, não que sejam melhores, mas que tenham experiência de vida, onde aquilo que elas vão passar para você, se elas te amam, elas vão te poupar de dar muita cabeçada, elas vão te poupar de dar murro em ponta de faca, elas vão te poupar de não cometerem os mesmos erros que elas cometeram, ou que elas viram outros cometerem. Então, ali Roboão foi buscar a orientação daqueles que eram jovens. O que foi que eles disseram? Não alivie para o povo não, que o seu dedo mindinho seja o dedo mais pesado, puxe dessas pessoas, eles têm como dar, eles têm como fazer alguma coisa a mais. O reinado precisa permanecer rico, e só vai continuar com muitas riquezas se você puxar das pessoas. Se os impostos que estão sendo cobrados não forem mantidos, consequentemente você não vai conseguir dar continuidade à herança do seu pai. E ele deixou de ouvir os anciãos para escutar os jovens. E naquele momento ele chegou para o povo e ele se posicionou, dizendo: eu não vou fazer aquilo que vocês querem, eu vou fazer exatamente pior do que o meu pai fez. Se o meu pai ele agiu com dureza, eu vou agir 2 vezes mais. O meu dedo mindinho será pesado para vocês. Um povo que já vem sofrido, um povo que já vem se arrastando, um povo que já vem se sentindo escravo, trabalhando, mas só entregando ao governo, ao Estado, e sem poder desfrutar dos bens, das sementes que eles estavam plantando. Então de repente começou a existir revolta no coração do povo, exatamente porque Roboão, ele não escutou a voz dos anciãos. Então começa a existir uma rebelião e uma divisão no meio da nação de Israel, no meio dos moradores de Judá. E é interessante que aqueles que tinham muitas herdades começaram a sair do país, começaram a deixar aquele lugar, porque eles não queriam viver dentro daquela condição, eles não queriam viver como escravos. Mas aqueles que ficaram, eles foram mais escravizados ainda, e Roboão começou a reinar. É tanto que quando eles não estavam trabalhando como Roboão queria que eles trabalhassem, entregando os impostos como Roboão queria que eles entregassem, diz a palavra que ele envia até ele um dos seus chefes ali chamado Adorar, e quando ele chega para cobrar, diz a palavra que ele é morto pelos israelitas. Por quê? Porque eles já estavam no limite, sem tolerar. Digamos que estava acontecendo uma divisão, contextualizando uma guerra civil, para você poder entender, ali no meio dos filhos de Israel, tudo pela falta de sabedoria ali de Roboão. Aí eu quero colocar para você uma coisa, diga assim para o seu irmão: você tem a oportunidade
de fazer diferente. Fala para o seu irmão, você tem oportunidade de fazer diferente. Primeiro princípio, agora eu vou começar a pregar. Diga para o seu irmão, diga, aperta o cinto, meu irmão. Deu para entender até aqui a história, amém ou não amém? Aplauda a Jesus por isso, ô glória. Quero ser breve. Primeiro princípio, como resolver um conflito. É um desafio muito grande. Você coordenar um povo, você pegar pessoas, e eu vou usar uma palavra contextualizada, para você poder entender. Vou trazer para o contexto atual, com a bolsa de valores lá embaixo, com a inflação alta, uma nação desgovernada, não apenas politicamente, mas também espiritualmente. Eu sei que existem muitos desafios. Foi um desafio para Roboão assumir um povo, dentro da sua inexperiência, sem ter tido uma paternidade que pudesse orientá-lo, que pudesse apresentar para ele quais seriam os caminhos de uma solução e não de uma revolta. Eu particularmente sou grato a Deus pela vida dos meus líderes passados, mas se há uma coisa que eu busco hoje mais do que nunca, viver na prática em relação àqueles que o Senhor me confia como liderados, é passar para eles aquilo que não passaram para mim, é ensinar para eles aquilo que não ensinaram para mim, é passar até para casais que vão ser pais aquilo que casais que já tiveram seus filhos não passaram para mim. De repente eu chego para um pai, marinheiro de primeira viagem, e uma mãe, e eu falo, olha, o filho ressona a noite todinha, e você fica acordando de madrugada com medo de morte súbita. Mas não se preocupe, são ronquinhos que ele dá. E eu me levantei de instante em instante, e eu me perguntei, por que nenhum pai, nenhuma mãe me contou que era assim com todo mundo, só mudava de endereço? Por que não me orientaram? Minha esposa orienta hoje mulheres em relação à amamentação, em experiências que ela teve, para não ser tão desgastante e dolorida. Orienta mães adolescentes. E eu me pergunto, por que não fizeram isso com a gente? Por que não fazem isso com a gente? Porque às vezes só muda de endereço. Porque se você consegue orientar alguém, você consegue ajudar aquela pessoa, mesmo que ela não coloque em prática as suas orientações, mas você falou, você fez a sua parte. Você também não precisa se preocupar se ela vai colocar em prática ou não. Você deu o seu melhor, cabe a ela querer aceitar ou não. E nem sempre aquilo que você vai dizer que funcionou para você vai funcionar para ela. Também precisamos entender isso e termos essa maturidade, que cada ser humano é um indivíduo particular e pessoal, e que ele tem também a sua individualidade, ele age de maneiras diferentes. Só que Roboão, ele teve a oportunidade não de ser orientado pelo seu pai biológico, mas de ser orientado pelos anciãos, por pais espirituais, por gente que viu Salomão acertar e errar. Deixa eu só dizer uma coisa para você: na ausência de alguém que deveria ter te ensinado, na ausência de alguém que deveria ter te mostrado qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor alternativa, Deus sempre vai levantar pessoas que podem não ser pessoas biologicamente da sua família, mas que serão seres humanos, que terão empatia com você, que vão te orientar para que você acerte, que vão torcer pelo sucesso da sua família, do seu campo de trabalho, do seu ministério. É gente que não vai querer que você passe pelo que eles passaram, é gente que não vai querer que você seja rejeitado como eles foram, que você seja reprovado como eles foram. É gente que vai dizer: vem por aqui, porque se você for, o povo vai te amar. Não é cedendo ao que o povo quer, mas é cedendo ao que o povo precisa. Porque Jesus, ele disse:
E isso também respalda aquilo que os anciãos falaram para Roboão: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. O rei, está lá em Apocalipse, que tem nas suas mãos o cetro e a coroa. Também foi o rei que se despiu da sua glória, veio até essa terra, pegou a toalha, pegou os lenços, pegou a água e lavou os pés dos discípulos. Quem sou eu? Quem é você para querermos ser os melhores? Seu pastor sênior e presidente da igreja não me faz ser melhor do que você, não me faz querer ser mais paparicado que você, não. Eu estou aqui para te servir. No dia que a minha missão não for essa, eu não sirvo para ser pastor. Aqueles que serão ordenados não serão colocados em um pedestal, não serão colocados em um lugar de autoridade para aparecerem. Uma coisa é hierarquia e respeito, outra coisa é você querer ser idolatrado, é você querer a glória para si. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Se eu não quiser, Deus vai levantar quem queira. Se eu não fizer, Deus vai levantar quem faça. Porque o dono da igreja é Ele, o dono da obra é Ele, e a igreja fundamentada nele. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Se você crê que é assim, diga aleluia. E aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Como resolver um conflito? Ouvindo pessoas que têm experiência. Uma pessoa que desistiu do casamento, ela tem autoridade para orientar um casal que está lutando para permanecer casado? Uma pessoa que tem o nome de mãe só na boca, o nome de pai só na boca, mas que não exerce essa paternidade, tem autoridade para aconselhar pais? Um empresário que não consegue buscar sabedoria para coordenar os seus negócios, tem autoridade para instruir você? Eu vi na minha frente, eu fiquei até constrangido. Uma moça foi bem espontânea na academia, mas ela falou uma verdade. Tinha um personal, nada contra aqueles que são mais cheinhos ou não são, mas ele estava lá bem cheinho. E ela, quando ela chegou, ela disse: eu vim aqui porque eu quero emagrecer, eu quero ser ajudada. Aí a pessoa disse: olha, quem vai lhe acompanhar, ele ajuda esse rapaz. Ela disse: meu Deus, com esse corpo ele não ajuda nem ele mesmo, como é que ele vai me ajudar? Como é que o camarada vai cobrar de alguém para estar na igreja se ele não está? Cobrar horário de uma pessoa se ela não tem horário? Cobrar submissão, cobrar que ela esteja na rede ministerial se ela não está na rede ministerial de ninguém? Ela só olha para o próprio umbigo dela. Como é que ela pode cobrar que os outros a escutem se ela não escuta ninguém? Ela é a dona da verdade. Nós não temos autoridade para cobrarmos às pessoas aquilo que nós não somos, aquilo que nós não temos. A mudança no Brasil começa por mim e por você. A expectativa não pode estar em primeiro lugar em quem governa. Fazemos a nossa parte como brasileiros, sim. Temos que fazer, sim. Mas temos que confiar que o Senhor é Deus do Brasil e é Pai das nossas vidas também. E que o Senhor sempre reinará acima de tudo e de todas as coisas. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então escute aqueles que têm experiência. Escute só não, coloque em prática. Porque ouvir, muita gente ouve, mas para colocar em prática é um grande desafio. Pare para aprender com pessoas que já foram além de você. Pare para aprender com pessoas que já fizeram mais do que você. Pare para aprender com pessoas que já sofreram mais do que você. A minha avó,
ela disse: eu acho que eu estou como o apóstolo Paulo, eu sei o que é perder bens, eu sei o que é ser viúva, eu sei o que é perder filho, eu sei o que é perder pai, mãe, irmão, toda natureza de pessoa eu já perdi para a morte. Será que uma mulher dessa, na casa dos 80 anos, ela tem algo para me ensinar? E quando você vai para ela sempre tem uma palavra de sabedoria. Ela transformou a amargura da vida dela em doçura. Reconhecer que nós não sabemos, eu não entendo de determinadas áreas, eu tenho que perguntar a gente que é do ramo, que entende, e eu preciso ter a humildade, mesmo que sejam mais jovens, mas eles têm experiências em áreas que eu não tenho. Os conflitos não são resolvidos porque buscamos pessoas erradas. Eu estou falando para você estar longe, não, ame, esteja perto. Mas pessoas podem ser também uma inspiração para você, porque Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Roboão buscou os mais jovens, aqueles que tinham empatia, que foram criados com ele. Quando uma pessoa sempre passa a mão na sua cabeça e sempre fala e faz o que você quer e gosta de ouvir, desconfie. Porque um verdadeiro amigo, com amor, ele vai nos confrontar, ele vai nos corrigir, porque ninguém aqui é dono da razão, ninguém aqui é certo 100%, nem eu. Todos nós temos algo a aprender. Eu faço visitas, eu chego até pessoas, e quando eu penso que vou orar por elas e vou abençoá-las, eu sou abençoado através do testemunho daquela pessoa. Fui visitar uma família no momento que eu estava passando um desafio muito grande na minha vida, e quando eu vi a realidade daquela família, e eu vi aquela família sorrindo, feliz, uma mulher que não tinha praticamente nada dentro de casa, e eu vi que condição baixa financeira não é sinônimo de grude, porque aquela mulher pegava água sanitária da mais simples e jogava na casa dela. A água do pote de barro era uma água limpa. Os filhos tomavam banho de sabonete amarelo, e ali, sabonete não, sabão de lavar roupa amarelo e sabão de coco, e eram cheirosos e limpos. Ela sorria sem parar. Eu vi um único dente na boca dela para comer milho, e o único que tinha estava estragado. Eu ainda perguntei: a senhora deseja extrair? Ela disse: não me incomoda não, eu só tenho. Eu digo: não, mas vamos extrair. A gente convenceu ela de tratar e colocar uma dentadura. Mas aquela mulher ria sem parar, e ela não tinha vergonha do seu sorriso, e limpa a casa dela, comida feita, tudo bem organizado. Ela disse: eu fico muito chateada com essa mãe grudenta, desleixada. E quando ela disse o que ela ganhava e a quantidade de filhos que ela tinha, eu falei: é verdade. Quando você quer, você faz a diferença. Quando você quer, você pode ser a diferença que o Brasil precisa. Quantos desejam ser a diferença que a nossa família precisa, que o Brasil precisa? Diga aleluia, diga glória a Deus. Oh, se a nação clamar, haverá paz em ti. Então, não queira ouvir coisas que vão encher o seu ego. Por isso que Deus de repente te coloca aqui em cima, depois você percebe que está lá embaixo. Por quê? Para provar que sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Não é castigando, mas é nos ensinando. Está vendo, meu filho? Sem mim nada podeis fazer. Eu sou o teu tudo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. Você achou que estava abafando, você achou que era o cara, mas você não é. Não temos que ter autossuficiência,
temos que entender que o que temos do alto é suficiente para nós. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor. Se a nação clamar, oh, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. Você crê nisso? Você canta: e por amor a ti eu não me calarei até ver tua luz. Então de ti se dirá: são tuas portas louvor, teus muros salvação. Se a nação clamar, cante: haverá paz em ti. Teu rio fluirá, ó Brasil, sim, e serás um manancial de águas vivas, e serás um manancial de águas vivas, e serás um manancial de águas vivas. Terceiro e último princípio: a nação estava dividida. Se não bastasse, o conflito já estava grande. Ele piorou o conflito, mandando os que ficaram serem oprimidos ainda mais pelo comandante Adorai, que foi morto. E quando ele soube da morte dele, ele fugiu de Jerusalém, Roboão. Terceiro e último princípio: não se resolve um conflito piorando uma situação. Não se resolve uma mentira contando outra mentira. Tem que ir para a cruz e tem que falar a verdade. Não se constrói uma família no silêncio. Tem que ser no diálogo. Não se constrói uma vida com Deus fora do congregar, fora da presença. Não se constrói relacionamentos sem que você entenda a linguagem de amor daquela pessoa e a sua linguagem. Ninguém é igual a você. Eu não tenho dificuldade hoje, sofri muito para aprender isso, para me relacionar com as pessoas, porque hoje eu tenho aprendido a amar cada uma delas, e sei que sou amado, e sei que eu tenho uma linguagem de amor e elas têm a dela. Ninguém é igual a você, e você não é igual a todo mundo. Respeite o ser humano. Isso não é ausência de amor, é porque é o jeito daquela pessoa, é porque ela pensa diferente de você. E nós podemos sim nos amarmos e estarmos em aliança, mesmo sendo diferentes e pensando diferentes. Os opostos só se atraem se eles tiverem maturidade, porque se tiver imaturidade, se existir, eles não só se separam, mas eles começam a separar outros. Você está entendendo isso? Então que nesta noite, se a coisa já está tão difícil, não piore. Todos sabem dos meus posicionamentos, mas me colocaram em um grupo que estavam mandando vídeos muito pesados que eu não preciso ver.
pessoas sendo chicoteadas, atropeladas, tudo por um contexto político. Eu não quero ver isso. Eu não preciso. Eu oro pela minha nação, para que o Senhor faça a sua vontade, mas eu preciso viver. Eu preciso viver. Minhas filhas precisam viver. Minha esposa, vocês precisam viver. E o amor que eu sinto por vocês é incondicional. Mostre no seu dia a dia que você cultua. Mostre que você tem amigos. Mostre que você tem família. Mostre que você viaja, que você malha, que você come. Tira um pouco o foco. Não deixe que as preocupações que Satanás tem levantado, embora sejam uma realidade, elas dominem o teu coração a ponto de serem o teu Deus e o centro da sua vida. Porque independente de governo, ou do que vai acontecer, de roubalheira, ou do que houve ou deixou de acontecer, eu creio que o Senhor sempre vai ter uma porta de escape. Você crê nisso? Então não piore as situações. Se a coisa já está tão difícil, traga esperança para as pessoas. Não use as suas redes sociais para trazer medo para as pessoas. O povo já sabe. Se quer trazer informação, é bem-vinda. A informação é diferente, ela é bem-vinda. Cada um faz o que quiser. Estou dando um conselho. A informação, ela é bem-vinda. Tem coisas que eu não sei, você pode me informar. Mas tem coisas que são apelativas e nós não precisamos disso. Igual o tempo da pandemia. Você morreu para o mundo, né? Pega assim no seu irmão e diga: você está vivo. Mas os guerreiros que aqui estavam, Isaías, Belo na época, sabem as pressões que nós enfrentamos. Jonathan chegou a ver também os pastores que nem live queriam que a gente fizesse. E Deus hoje está levantando um novo tempo. Amém? Como se resolver conflitos? Escutando pessoas experientes. Em segundo lugar, tendo discernimento daqueles que sempre vêm para massagear o nosso ego. Colocar para cima é uma coisa, te empurrar para Deus é uma coisa. E acrescentar no seu orgulho e no seu ego, isso não vem de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Te amar é uma coisa, mas te idolatrar é outra. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? E em terceiro lugar, a coisa já está tão ruim. O Brasil, aos olhos humanos, está desabando. E tem gente que está piorando a situação. Vou contar uma coisa aqui para vocês, para a gente finalizar. Na terça-feira, o presidente ele deu um decreto que não tinha problema em relação às manifestações, contanto que não existissem bloqueios. As minhas filhas, Lorena e Sofia, foram para um passeio da escola na sexta-feira, já com decreto do presidente, de que não bloqueassem as estradas. Elas ficaram de chegar às 8 horas. Minhas filhas ficaram no bloqueio, adolescentes, debaixo de chuva. Nós não tivemos contato com elas. A diretora teve que sair com o carro, pedir para ir para um lugar de contato e mandar uma mensagem para o grupo, porque nós como pais já estávamos loucos, porque vieram chegar 1h da manhã e disseram que na manifestação tinha cristãos, e eu disse: estão em rebeldia, porque o presidente disse que não era para bloquear as estradas, e se bloquearam um ônibus com adolescentes, eles estão errados. Eu em casa, um cristão, pai, com eles na mesma causa, um pastor que voltou na direita, estava pagando o preço de não saber onde minhas filhas estavam,
Se Deus alivia, um acidente tinha acontecido, porque havia uma previsão de chegada de 8 horas, e elas chegaram debaixo de chuva de 1 hora da manhã, 5 horas depois. Aí por isso que eu falo para vocês, eu cheguei a esse entendimento, a gente não pode piorar as coisas. Orar pelo Brasil sempre, defender um propósito sempre, um princípio sempre. Mas quando você tem um ato, você tem que entender que você não só desgraça a vida de um, você faz pessoas que estão do seu lado e lutando pela mesma causa, como os anciãos estavam torcendo por Roboão, pagarem um preço que não merecem, de uma semente que eles não plantaram. Vocês estão entendendo? Quem é pai, quem é mãe, podia ser seu avô, sua avó, qualquer pessoa que você ama. Você não ter contato no meio da estrada, dá 9 horas, 10 horas, 11 horas, e você não vê os seus filhos chegar, uma filha de 15 anos e de 12 anos. Imagina como nosso coração ficou. E não tínhamos contato. Meia-noite chegou uma mensagem. Só me restava orar. Quase que eu pego o carro e vou para a estrada do Recife. Foi aí que eu soube dos bloqueios, e eu não desejo a ninguém o que eu passei naquela noite. O sentimento que veio no meu coração. Por isso que eu digo a você, Roboão já viu a coisa ruim e ele piorou. Diga para o seu irmão, seja instrumento de bênção. Fala para o seu irmão, seja um instrumento de bênção. Não piore as situações. Amém? Quantos receberam de Deus aqui nesta noite? Aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. E fique de